Então, continuando aqui, agora a gente vai usar bastante essa janela chamada camadas, tá? Então, nessa janelinha chamada camadas, opa, cadê camadas? Achei. Por que você não abre? Vamos fazer assim, tá? Pronto, tá? Eu consigo ver ali uma camada. Do lado eu tenho um olhinho que eu posso deixar essa camada visível ou invisível. Isso não quer dizer que eu estou apagando ela só está escondida ou aparecendo. E eu tenho um cadeado. Lembre-se, como a gente trabalha com imagens da internet, ela vai vir com um cadeado, porque ela já está pronta, ela já estava pronta na internet, já tinha perdido qualidade e etc. Tá? Essa janela camadas, eu posso trabalhar como se isso aqui fosse uma colagem. Vocês já fizeram várias colagens aí durante esse bimestre, certo? É como se eu pegasse vários recortes, vários pedaços de várias imagens e juntasse numa só. E cada imagem dessa vai estar numa camada diferente, tá? Então, para eu conseguir mexer nessas camadas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar em cima do cadeado e tirar ele. Eu estou dizendo para o Photoshop, a tua imagem está pronta, mas eu quero mexer nela. Tá? Para eu mexer nela, eu tenho que desbloqueá-la, certo? Então agora, por exemplo, se eu aumentar o canvas, o fundo vai ficar transparente. Como é que é o fundo transparente no Photoshop? Quadriculadinho, tá? Então se eu pegar aqui e seleciono uma área, já vou fazer junto com vocês, e dou um delete, eu consigo ver o fundo da minha imagem que é transparente, tá? Então esse fundo quadriculadinho, ó, Ctrl Alt Z para tirar, ou para tirar a seleção, Ctrl D, desselecionar, tá? Já vamos ver isso de novo. Esse fundo transparente, ele é importante, porque a gente sabe, assim, se você está trabalhando com algo que não tem nada no fundo, assim por diante, tá? Então vamos lá, ferramentas de seleção. Eu tenho ferramenta de seleção no formato retângulo, que eu posso selecionar aquilo que eu quiser. Lembrando que sempre que vocês fizerem uma seleção na foto de vocês, vai ficar piscando. Estão vendo? Fica piscando em volta. Isso significa, você só pode editar o que está dentro da seleção. Por exemplo, se eu pegar o pincel e pintar, eu só vou pintar dentro da seleção. Estão vendo lá? O que acontece muito com vocês nessa aula? Ó, Ctrl Alt Z para voltar, gente. Vocês selecionam sem querer, vocês clicam aqui, ó. Quase não consigo ver, professora. Tô tão atormentada na minha vida que eu quero terminar a atividade e eu quero ir embora, que eu não consigo ver que tá selecionado, porque tá muito pequenininho. E vocês ficam, prof, eu quero pintar aqui, não pinta. Por que eu não consigo pintar? Porque você tem uma área muito pequenininha selecionada. E se eu der um Ctrl mais aqui, vocês conseguem ver que essa área realmente está selecionada, né? Onde é que ela está? E eu só vou conseguir pintar dentro dela. Tá? Pessoal, Photoshop é isso. É pintar quadradinho e apagar quadradinho. Tá? Ctrl Alt Z para voltar. Certo? Então, tomar um pouco de cuidado também com essas ferramentas de seleção, né? Que elas podem ser que vocês cliquem às vezes sem querer. Principalmente na de polígono. Tá? Porque ela é um pouco chata da gente mexer no mouse. Tá bom? Então, ferramenta de seleção. Eu posso selecionar uma área retangular, posso selecionar uma área circular ou elíptica, tá? Posso selecionar uma área utilizando tô sem mouse. Vamos? Vamos? Coisa do além. Aí, deu. Uhum. Então vamos lá, gente. Laço. O laço ele é livre, né? Eu clico e arrasto livremente com o mouse. Ele automaticamente vai fazer a seleção. O laço é muito bom quando a gente estiver usando caneta. Mas nas aulas, acho que no terceiro período, vocês vão usar mais a tablet de caneta para desenhar, tá? E ela é boa para isso. Vocês podem utilizar também a poligonal, que a gente usou muito na aula. A poligonal você vai dando pontinhos, ó. Você só não pode esquecer o seguinte,
Caso você dê 2 cliques no mouse, ele fecha automaticamente. Teve bastante gente que teve dificuldade com isso, tá? Ctrl D para tirar a seleção, certo? E eu começo de volta. Professora, dei 2 cliques sem querer. E agora como é que eu volto? Se a seleção está fechada, não tem como voltar, certo? Então, Ctrl D, começo de volta. Mas caso você tenha ido um ponto para cima e não era para cima, era para o lado, você pode dar o backspace. Ele volta e daí você vai para o lado, tá? Então a seleção dos pontinhos ela é muito boa porque você tem mais segurança naquilo que você está selecionando, tá bom? Então chegou perto aqui de fechar e daí dá 2 cliques. Opa, um clique só, né? Que o Ctrl Z ele vai voltar e dá um clique ali pertinho do outro ponto que ele vai fechar a seleção. Agora com isso selecionado, por exemplo, eu posso apagar, dar um delete. Tá? Apaguei a minha seleção e fiquei com fundo transparente. Se eu quiser, eu posso pintar essa área, ou eu posso simplesmente não fazer nada, eu posso só apagar essa área. Como é que eu faço para tirar a seleção, gente? Ctrl D. O Ctrl D, ao invés de você dar o botão direito de selecionar, ele é muito mais prático, né? É uma coisa que a gente usa muito, é como se fosse o Ctrl mais, Ctrl menos. Então por isso que eu gosto de dar essa tecla de atalho para vocês. Que são só Ctrl T, Ctrl D, Ctrl mais, Ctrl menos. Tá? São essas que a gente usa. A seleção inversa. Já vamos mostrar. Vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Alt Z porque eu quero voltar mais, tá? E Ctrl D para tirar a seleção, certo? Vou selecionar só as minhas gavetas, porque eu quero deixar só as gavetas e tirar o resto, tá? Então vamos lá com o polígono. Tô fazendo certo, gente? Não, não estou fazendo certo. Sabe por quê? Porque eu não estou dando zoom. Gente, esse objeto é muito pequeno para fazer de olhômetro. Tá? Então, eu vou lá, né, dou dois cliques no mouse, dou um Command mais, vou lá no mover, vamos mover. A minha mão tá muito molhada. Aí. E vou Ctrl menos um pouquinho. Ah, agora sim. Agora eu consigo visualizar bem aquilo que eu preciso selecionar. Nunca faço por olhômetro, gente. Sempre vai ficar um defeitinho. Sabe quando vocês recortaram o girassol? Ficou umas sujeirinhas? Tá? Isso vocês fizeram muito de longe. Certo? É óbvio que eu também não preciso dar aquele zoom enorme, que a imagem também nem tá tão boa assim. Vou lá no polígono e vou lá fazer a minha seleção para deixar só a minha gaveta. Ó, aqui é reto, então é mais fácil, né? Ah, professora, dei sem querer, 2 cliques no mouse. Se eu aperto o Ctrl Z, eu tenho que começar de volta. Eu tenho que tomar muito cuidado, gente, com 2 cliques no mouse, tá? Eu tô sem mouse aqui porque a última vez que a gente tentou fazer com o mouse não deu certo. Certo? Então vou começar de volta. Vamos lá. E esse touchpad aqui é bem sensível. Tem uma colcha aqui. Vamos contornar a colcha ou vamos reto, gente? O que vocês acham? Contorna? Mas vai ficar um pedaço sem nada. Tudo bem, então vamos contornar. Como vocês podem perceber, mesmo se aquele objeto ele for redondo, vocês vão dando pontinhos um pouco menores na parte redonda, porque tudo é quadrado, gente. Mesmo o redondo é pixel. Então tudo é quadrado. Quando vocês tiram a seleção, ele dá mais uma sensação, né, de redondo, fica um pouco melhor. Tá? Então contornei aqui a minha colcha, certo? E fiz caca, mas vai ficar assim agora. Tá? Tem outra ferramenta que eu podia arrumar isso, mas eu não vou mostrar pra vocês agora, porque senão é muita informação. Certo? Ctrl 0 para poder visualizar a minha imagem inteira. Tá vendo lá? Tá? Se eu apagar, o que vai acontecer? Eu apaguei o errado. Por quê? Porque a minha seleção, ele vai apagar o que está dentro. Tá? Então eu posso dar um botão direito do mouse. Só que para eu dar o botão direito do mouse e ele funcionar, tá aqui uma dica bem importante. Eu tenho que estar com alguma das 3 ferramentas de seleção selecionadas. Se eu tiver com mover e der um botão direito do mouse dentro da imagem, não vai aparecer a seleção inversa. Tá? E com uma das ferramentas clicadas, selecionar inverso.
Então aquilo que não estava selecionado vai estar selecionado agora. Agora eu posso apagar. Apaguei. Qual que é o próximo passo? Desselecionar. Ctrl D. Agora eu tenho aquilo que eu queria. Só as gavetas. Não ficou muito bonito, mas tudo bem. Certo, pessoal? Se eu for agora na minha camada, na minha janela camadas, eu consigo perceber que eu tenho uma camada só com as gavetas e o fundo transparente. Tá? Vamos abrir uma outra foto, vamos tirar o fundo de uma outra coisa e vamos arrastar, vamos usar o mover para mover uma imagem para outra. Tá bom? Então vamos lá. Vou abrir uma imagem nova. Essa tá ótima. Conseguem perceber a diferença dessa imagem para a outra que eu estava aberta? Essa é uma ilustração. A outra é uma foto. Tá? Mas eu salvei essa daqui como PNG. Certo? Vamos tirar o fundo dela e vamos arrastar ela lá para cima da gaveta. Tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a ferramenta de varinha mágica. Por que eu vou usar a varinha mágica? Porque esse desenho é limitado, ele é Também, né? Porque ele tem uma limitação de cor. A varinha mágica, ela sempre vai selecionar por tom de cor. Então, por exemplo, se eu clico aqui no fundo, ele vai pegar o limite do branco até o preto. E eu tenho isso na minha imagem. Tá? Então fica mais fácil fazer. Se eu clicasse, por exemplo, aqui no E preto, ó, ele ia pegar só aquilo que é preto. Mas eu consigo perceber que ele não pegou tudo. Vocês viram? Tá? Aqui tem uma tolerância. Minha tolerância tá 25. Cada vez que eu aumento mais a tolerância, mais preto ele vai pegando. Tá bom? Certo? Então, Ctrl 0 lá para ajustar na tela. Vamos pegar a ferramenta varinha mágica e vamos clicar na parte de fora. Clicando na parte de fora é só apagar. Não, professora, esqueci do cadeado. Vou lá na camada. Não tem cadeado. E agora? Por que essa imagem não tem cadeado? Lembra que eu falei? Se eu apagar vai ficar fundo transparente. Tá? Essa imagem não tem cadeado, primeiro porque ela é um PNG. Certo? A imagem PNG ela não joga fora tanta informação. Tá? Essa imagem não está pronta ainda para ser utilizada. Quando a gente pega a imagem da internet, a maioria delas são. Mas tem algumas imagens da internet com fundo transparente. Já viram isso? Tá? Que guardou essa informação junto com ela. Certo? E é bem provável quando vocês abrem o Photoshop não tenha cadeado. Tá? Então vai ter algumas situações que isso pode ser que aconteça. Certo? Então eu apaguei o fundo, Ctrl D para tirar a seleção. Faltou uma coisa para apagar ali, aquele número 1. Concordam comigo? Qual ferramenta que eu posso usar para apagar aquele 1? Posso usar a borracha. Cadê a borracha? Ferramenta borracha. Para vocês aí é Eraser, acho. Tá? Posso pegar a borracha e apagar. Borracha faz o mesmo papel da seleção, gente. Só que é uma bolinha, né? Você vai apagando aquilo. Ela é boa para retoque. Certo? Outra opção também que eu posso usar aqui, por exemplo, é a ferramenta polígono. Ou a ferramenta laço. Tem um laço magnético. O laço magnético ele vai pegar por cor também. Você vai arrastando ele pega por tom, ele vai fazendo a própria seleção. É uma das opções. Ou, acho que até a mais fácil de todas, é a ferramenta retângulo. Seleciono um e dou um delete. Tá? Ctrl D para tirar a seleção. Ctrl 0 para ajustar na minha imagem a tela. Certo? O Photoshop, gente, ele trabalha com abas. Acho que isso aqui todo mundo percebeu. Se eu pego essa aba e arrasto para baixo, eu tenho as minhas duas imagens aqui, ó. Uma, duas. Tá? Se eu arrasto de novo ali para cima, ó,
bem pertinho, ele volta até abas. Meu Deus, sumiu minha outra imagem. Vamos puxar a outra primeiro pra gente ver se vai. Cadê a outra imagem que sumiu? Tá aqui a imagem que sumiu. Ah, ela estava lá. Tá? Primeira e a segunda. Aí no Windows deve ser um pouquinho diferente, tá, povo? Acredito eu que ele não vai pra trás que nem fez aqui no Mac. Isso aconteceu por causa do Mac. É, isso aconteceu por causa do Mac, tá? Aquela janela bizarra lá atrás, tá? Porque eu tô no Mac, eu não tô no PC, tá bom? Então eu tenho uma imagem e a segunda imagem. Tá? O que eu vou fazer agora? Bastante gente com dificuldade disso, né? Vou pegar a ferramenta Mover. A ferramenta Mover faz com que eu mova o meu objeto na tela. Seja ele qualquer, ó. Tá? Onde que faz? A primeira ferramenta, as 4 setinhas. Eu vou clicar no meu cereal e só vou tirar o dedo do mouse quando eu chegar em cima da minha imagem. O que acontecia muito nos nossos exercícios? A gente tinha imagens enormes. Quando vocês clicavam e arrastavam uma para outra, a imagem ficava gigantesca. E daí a gente usava o transformar para diminuir ela. Tá? Não foi o caso aqui. Eu posso daí clicar e arrastar para onde eu quiser. Eu gostaria que o cereal ficasse atrás das minhas gavetas. Eu vou ver isso nas camadas. A camada do cereal está em cima e a camada das gavetas está embaixo. É só eu inverter elas, ó. Eu passo a camada do cereal para baixo e o cereal ficou atrás da gaveta. Passo a imagem do cereal para cima da gaveta, o cereal foi para frente. A lógica das camadas, ela é exatamente a lógica do pismo. O que está em cima é o que você está vendo. Então, como se fosse um conjunto de papéis ou de fotos, uma em cima da outra. Por isso, a camada superior é aquela que está acima das outras. Uma pilha, né? Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Outra coisa que eu posso fazer também, que é bem importante para a gente conseguir perceber o que vocês estão trabalhando, vocês estão trabalhando com várias camadas, é usar o olho, o olhinho, tá? Eu tiro o olho, eu consigo ver aquilo que estava atrás, que eu não estava vendo. Então, por exemplo, eu não estava vendo o puxador da primeira gaveta. Eu tiro o olho para poder ver onde é que está. E ponho o olho de novo, caso eu precise. Tá? Uma coisa bem interessante das camadas, que eu acho que bastante gente se bateu aí no exercício do... Meu Deus, esqueci o nome. Da Polaroid, obrigada, tá? É esse negócio de selecionar em uma camada e apagar na outra, tá? Isso existe, gente, é normal, bem comum. Por exemplo, eu quero selecionar o meu primeiro puxador, só que eu não tô vendo ele. O que eu faço? Eu tiro o olhinho da primeira camada, dou um zoom, Ctrl mais aqui, no meu puxador, pego a ferramenta polígono, né? Podia ser outra, caso vocês queiram. Seleciono lá o meu puxador. Nossa, que coisa horrível de selecionar. Tá? Tinha que ter selecionado melhor, não tá muito bom. Volto o meu olhinho e apago na camada de cima. Tá? Então isso eu também posso fazer. Eu posso selecionar usando como base a outra camada e apagar usando a camada de cima. Que a gente fez isso no Polaroid. Nossa, até esqueci. Certo? E Ctrl D. Se eu fizer o Ctrl D, eu consigo perceber que foi apagado na camada de cima, estão vendo? Não foi apagado na camada de baixo. Eu só usei a de baixo como base para conseguir ver os pontos. Certo? Então a seleção que a gente faz com a ferramenta de seleção, tá? Ela é só uma base, ela não faz nada ainda até você apagar ou você pintar. Certo? Ela é só uma seleção básica. Tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Camada, tinha mais alguma coisa? Falta transformar e pintar. Transformar e pintar. Pintar a gente não viu muito, tá? Só que é uma coisa bem básica, né? A gente viu ali, por exemplo, que se eu tenho uma área apagada dentro da minha camada cereal, eu posso vir aqui, vou dar um Ctrl Alt Z para voltar à seleção. Por exemplo, pegar o balde. O balde, pessoal, ele tá junto com o degradê, tá? Então o balde é a segunda opção do degradê. Posso pegar o balde de tinta, escolher uma cor,
por exemplo, vermelho, e pintar lá, ó, tudo que está selecionado. Oi. Tem. Vou fazer maior, tá? Vamos pintar esse pote aqui, certo? Eu vou pegar a ferramenta poligonal, vou fazer alguns pontos para eu selecionar todo o meu pote. Selecionei todo o meu pote. Agora eu vou pegar o balde de tinta que está junto com o degradê. Ó, a segunda opção do degradê. Vou escolher uma cor, 2 cliques em cima da cor, ou um clique só. Seleciono a cor, por exemplo, quero verde. Aqui. Ok. Né? Minha seleção ficou verde. O balde selecionado, eu clico e ele vai pintar toda a área selecionada. Tá? Isso é o pintar. Além de pintar, eu posso deletar também. E deletar ele vai colocar essa cor que está no segundo. E não, ele vai pegar o de baixo. Ah, tá. Ele pega o móvel. É. Se a gente não tivesse tirado o cadeado, tá? Ele pegaria a cor de baixo. Tá? Outra coisa que eu posso fazer também, que é bem comum, é eu ter uma área selecionada, pegar o pincel e pintar. Tá? Isso é uma coisa bem comum também. Vocês vão ver bastante essa parte de pintar com pincel no Photoshop mais pra frente. Certo? Então vocês podem pintar tudo aqui. Ficou bonito, ó. Às vezes fica melhor até do que o balde, porque o balde é meio automático. Tá? Então se eu der agora um Ctrl 0, em Ctrl D, eu tenho lá a minha imagem, né? Meio estranha, mas tem. Certo, pessoal? Transformação. Vamos fazer a transformação com uma outra imagem. Tem tanta coisa aqui. Vê se tem umas imagens aqui. As imagens aqui. Ctrl 0. Vou colocar aqui Olá! Achei um avental. Pronto. Um avental. Vamos pôr uma marca em cima desse avental? Vou abrir uma marca qualquer lá da internet. Logo. Essa aqui tá boa? Tá ótima. Ó, ela tem até o fundo transparente, estão vendo lá? Vou pegar uma que não tem fundo transparente. Essa aqui não tem fundo transparente. Tem. Da Fanta. Essa da Fanta não tem fundo transparente, tá? Pessoal, o Ctrl C, Ctrl V, botão direito copiar, botão direito colar, ele funciona também no Photoshop, certo? Mas eu vou fazer da maneira mais difícil, porque assim a gente consegue fazer com qualquer imagem, tá? Eu vou dar um botão direito aqui e vou salvar essa imagem como lá na minha área de trabalho. Salvei. Beleza. Vou vir aqui no Photoshop, arquivo abrir, open, vou lá na área de trabalho e vou abrir a minha logo da Fanta. Beleza? Certo? Vou pegar o meu mover, isso tudo a gente já viu hoje. Vou arrastar, não vou tirar o dedo do mouse até chegar no meio do meu avental. Arrastei. Como é que eu sei que tem as duas camadas se eu não estou conseguindo ver? Na ferramenta camadas, na janelinha camadas. Eu tenho meu plano de fundo que está o meu avental e a minha imagem da Fanta em cima. Tá? Só para garantir, vou tirar o meu cadeado do meu avental. Tirei. Então agora eu tenho duas camadas que eu posso, né, trabalhar. Tranquilo até aqui? Certo? Só que a minha imagem da Fanta, ela está muito grande. Muito enorme. Então eu vou lá em editar, transformação, ou transformação livre, que é o Ctrl T, tá?
ou posso vir aqui em transformação redimensionar, que é a mesma coisa, certo? E estou na camada errada, percebem? Eu quero diminuir a Fanta, e eu estou na camada do avental. Então, eu tenho que ir para a camada da Fanta, e dar o Ctrl T. Professora, não aconteceu nada, cadê os pontos para eu mexer? Olha lá, cadê os pontos para eu mexer? Eles existem, só que eles são enormes, olha lá. Então, eu tenho que dar um Ctrl 0 para poder visualizar esses meus pontos. O que a gente falou para vocês? Uma coisa bem importante. Nunca se achata, nunca distorça uma imagem. Nunca. Tá? Mesmo que seja um pouquinho, a gente percebe. E vocês, né, cada vez mais vão perceber isso, né, sem problema nenhum. Então, a gente pega um dos 4 pontos, um dos 4 cantos, qualquer um deles, e vocês vão diminuir e apertar o Shift junto, para poder diminuir proporcionalmente. Então, eu diminuo um pouco aqui, diminuo um pouco aqui, lembrando de tirar sempre o dedo do Shift por último, porque se vocês tiram o dedo do Shift antes, pode ser que ele distorça. E vou diminuindo, diminuo um pouco aqui, um pouco aqui. Ah, agora eu acho que ele está num tamanho bom para poder colocar ele dentro do avental. Quando eu chegar no tamanho bom que eu quero, eu aperto Enter. Ctrl 0 lá para ajustar na minha imagem o tamanho da tela. Tá? Isso aqui, pessoal, é só com treino. Eu sei que é difícil, tem bastante gente com dificuldade. Mas quanto mais vocês treinarem a fazer isso, mais fácil fica. Tá? Vou pôr a minha imagem em cima aqui. Ah, ela tá um pouco grande ainda, professora. Ctrl T, vou diminuir um pouco mais, ó. Aí, agora ficou bom. E o Enter para deixar ela do tamanho certinho. Ferramenta mover, para eu mover ela aonde eu preciso. Certo? Agora eu preciso tirar esse fundo. Quais são as minhas opções? Vamos dar um zoom e vamos fazer uma ferramenta que a gente ainda não viu. Por exemplo, a ferramenta seleção rápida, Quick Selection aí para vocês, tá? O Quick Selection, você clica e arrasta, ele vai pegando os tons da cor que você está selecionando. Professora, esse não ficou bom. Estão vendo que tem uma área branca aqui que eu tenho que pegar também? Conseguem ver aí? Mais ou menos? O Quick Selection ele não é uma opção boa, porque se eu for indo, ó, ele vai pegar coisas que eu não quero apagar. Tá? Ctrl D para tirar a seleção. Vamos ver outra ferramenta aqui que a gente pode usar. Será que a varinha mágica dá para usar? A varinha mágica, ele vai selecionar tudo que é branco. Também não posso usar. Porque eu quero deixar uma área branca aqui. Se eu fizer isso, olha, gente, como vai ficar estranho. Tá? Ctrl Z, Ctrl D para tirar a seleção. Será que aqui no polígono tem alguma ferramenta boa? Tem o laço, que é manual, muito difícil. O laço poligonal é uma opção. E o laço magnético também. Vamos pegar o laço magnético e vamos ver se ele vai. E não foi. Por quê? Porque ele não consegue ver aonde começa o cinzinha que tem ali. Não foi uma boa opção. 2 cliques, Ctrl D. Tá? Gente, aqui não tem solução. Aqui vai ter que ser polígono, vai ter que ser na mão. Tá? Então eu vou pegar lá o polígono, ferramenta poligonal. O professor Rodrigo lembrou também que para mudar essas ferramentas a gente pode mudar aqui em cima. Não podemos. Vou mudar aqui mesmo, gente. Tá? Então clica e deixa clicado até aparecer laço poligonal. E vamos, mão na massa, né? Vamos fazer a seleção aqui com bastante calma, tá? Devagar, bem ao contrário do que eu estou fazendo, tá? Os redondos fazer bem pequenininho para poder ter a sensação do redondo. E vamos fazer aí a volta toda dele para que fique com essa bordinha. Gente, deveria ter feito com um pouco mais de calma isso aqui, tá? Tô fazendo só para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar, certo? Ele tem uma borda aqui que a gente até consegue perceber. Então eu tenho uma base aonde que eu tenho que clicar. Ó lá, cheguei bem perto. Conseguem perceber que o laço fica uma bolinha junto?
Isso significa que se eu der um clique ele vai fechar, tá? Mesma coisa do invertido. Se eu deletar, vai apagar a minha imagem. Ctrl Z, botão direito, estou com uma ferramenta de seleção, botão direito, selecionar inverso. Ele está selecionando inverso só na camada da Fanta. Então eu consigo agora apagar o meu fundo e a minha marca ficou bonitinha. Tá? Óbvio que posso diminuir mais um pouco caso eu precise, né? Eu quero deixar um pouco menor, posso deixar um pouco menor. Opa! Isso aconteceu com todo mundo já, né? 2 cliques, mudo de ferramenta mover e agora consigo movê-la. Ctrl 0 para ajustar na tela. Certo, pessoal? Gostaram do nosso avental? Ficou bonito? Ficaria um pouco mais bonito se a imagem do fundo fosse colorida também, né? Ela tá tons de cinza. Tá bom? Foi tudo, Rodrigo? Todos? Pessoal, eu sei que assim, a professora falando aqui na frente parece tão fácil, né? Tá? Mas não é coisa do outro mundo.